pessoal, e aí, tudo bem? Pois é, quem me conhece, eu sou o professor Thiago Rosário e eu vim fazer uma coisa um pouco diferente aqui nesse canal. Vamos aproveitar a quarentena para desencaixotar alguns textos. Um texto aqui que eu trabalhei durante a minha graduação no programa de iniciação à docência, um texto chamado História e Cinema na Escola. Foi feito por duas autoras, a Maria Antonieta Tourinho, que ela era professora em 2011, que é a data desse artigo, professora da disciplina Metodologia e Prática de Ensino da História na Faculdade de Educação da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e também pela Rosiane Vieira, que em 2011 era doutora pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação de Educação da UFBA também. Esse artigo é um artigo da revista Rumores, é a edição 10, número 5, junho e dezembro de 2011. Esse link vai estar aí na descrição para você baixar. O texto em si é elaborado a partir de relatórios de Estado. São relatos de experiências de professores sobre a educação e, em específico, o uso do cinema vinculado com o ensino da história. Então, o texto aqui nos indica que foi realizado um planejamento para a execução de um projeto. Esse projeto tem a ver, com a educação e cinema. Então, o objetivo deles era fazer interação entre as palavras e a imagem sem predomínio de nenhum nem outro, mas sim uma atuação em conjunto. Tem um problema que, quando o professor geralmente se utiliza de filmes durante a sua aula, ele fica condicionado ali aos limites do filme, de temporalidade e de discussão. E como o professor pode ver e agir a partir dessas limitações, ou se ele pode expandir a partir do que ele vai levar para os alunos. Eles escolheram para desenvolver esse projeto o tema da cidade de Salvador e suas histórias. É interessante realmente isso, trazer coisas próximas dos alunos, já que esse projeto vai ser desenvolvido em Salvador. É interessante falar coisas que fazem parte deles, que eles têm mais facilidade de vivência e, com isso, ter mais possibilidade de interesse. Outra questão que eles trouxeram nesse artigo foi como escolher uma escola para se desenvolver um projeto como esse. Interessante que eles tiveram o cuidado de escolher uma escola que é distante do centro administrativo, onde fica, próximo à Secretaria de Educação. Colégios nesse entorno, nessa órbita, como o próprio texto diz, tenham a mais atenção. Vamos um pouco para a periferia para ver como a gente pode desenvolver essa questão. E uma das indagações, um questionamento de um dos próprios alunos que estavam no desenvolver desse projeto foi: bora fazer com essa proposta de descentralizar escolas mais periféricas, porque a universidade ela precisa sair desse centro e precisa ir para a periferia, precisa ir para onde realmente precisa de inovação, precisa de atenção. Então foi escolhida uma escola mais periférica. Outra questão levantada no texto é preciso interesse. Interesse de todos os envolvidos, principalmente os docentes, os professores, a coordenação pedagógica para dar o apoio que o professor precisa e a direção para dar o aval a tudo. Então, além do interesse dessas três partes importantes, há a parte essencial que são os alunos. Eles precisam também estar interessados para a coisa acontecer. Outra questão são equipamentos. Para se utilizar material audiovisual, precisa se ter equipamentos como TV, projetor, computador, aparelho de DVD e um ambiente que possa fazer isso. Não é só tendo um projetor, uma televisão, mas se tiver barulho externos invadindo o ambiente, não dá para fazer isso. Então se precisa ter a possibilidade de ter um ambiente de qualidade. E não é a realidade das escolas públicas em inúmeros casos. Mas, felizmente, hoje a gente já consegue ver escolas equipadas, escolas que até os professores disputam esse material porque eles querem utilizar, eles querem e já estão fazendo parte desse processo de inovação. Então, é importante que essas escolas tenham esse equipamento porque esse tipo de inovação só pode ser feita onde há a possibilidade técnica para isso. Outra questão levantada é que muitas das vezes a imagem ela aparece como uma figura, não só uma figura, mas uma ilustração do que a linguagem verbal diz. Então, a linguagem visual e a linguagem verbal, elas nem sempre andam complementando uma outra, mas como um apêndicezinho da verbal. Mas esse projeto, e o que deve ser feito, porque a imagem é uma fonte, assim como o verbo também é. Então, elas precisam ser tratadas ao mesmo pé. E esse projeto tinha essa proposta. Para isso, a partir das temáticas, eles dividiram alguns filmes para discutir
dentro da sala de aula. Então, eles organizaram as oficinas. As oficinas trouxeram alguns filmes sobre colônia, período colonial, período imperial, filmes específicos sobre cultura afro-brasileira e também a ditadura. Um dos problemas de se entender filme é a falta de costume de ler, porque é um documento. Então, se é um documento, se é uma linguagem, se tem códigos, então se precisa ter domínio dos códigos. Falta de domínio desses códigos de leitura audiovisual impossibilita um consumo de filmes com uma linguagem mais complexa a serem assistidos não só de forma educativa, mas de forma prazerosa, porque há uma dificuldade do reconhecimento da linguagem ali, há uma falha nessa comunicação. E entender esses códigos é muito importante para a gente poder perguntar para o documento. Todo documento tem respostas, mas elas só dão respostas quando a gente pergunta. Entre as considerações finais, tem alguns relatos dos alunos, e um dos relatos é sobre ter sido um momento de lazer e aprendizado. Sim, a educação precisa ser assim, precisa ser prazerosa, precisa ser divertida, precisa ter esse ambiente um pouco mais fácil para acontecer a aprendizagem. Então, é extremamente importante o momento de aprendizagem também ser um momento de lazer. Outra questão levantada pelos alunos são a relação com a memória. Então, eles relatam que quando eles foram ler o texto verbal, o texto sobre um determinado assunto, que eles viram o filme anteriormente à leitura desse texto, eles conseguiram perceber e imaginar tudo aquilo a partir de uma ótica diferenciada, no sentido de que eu tenho alguma coisa antes do texto para mim poder desenvolver a minha imaginação sobre o texto que eu estou trabalhando. A história é complexa, o aprendizado também dela é complexo. Ela não pode seguir uma linha de discurso, mas precisa também de se utilizar, de se exercitar da imaginação visual, da imaginação sonora, da imaginação verbal. Então, a utilização de filmes é muito interessante, que possibilita essa experiência com a história. Então, olha, gente, essa foi a minha consideração sobre esse texto. Como eu falei, o link vai estar aí na descrição. Qualquer coisa aí, só comentar que eu responderei. Segue lá nas redes sociais, curte aí. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.